Olá, queridos alunos do nosso curso médio em teologia aqui do ITEMA. Nós estamos dando início aí a mais uma aula do nosso curso. E hoje, em especial, a nossa aula é sobre o tema, a disciplina de Teologia Sistemática. Teologia Sistemática 1. A nossa teologia sistemática aqui no ITEMA é dividida em 2 módulos. E nós iniciamos hoje o primeiro módulo de teologia sistemática e um pouco mais à frente aí no curso de vocês, nós iremos dar sequência na teologia sistemática 2. Abordaremos aí 6 doutrinas na teologia sistemática 1 e mais 6 doutrinas na teologia sistemática 2. Bom, então página de número 42. Abra aí, por gentileza, seu material na página 42, para que a gente possa acompanhar a leitura do nosso conteúdo. Vamos lá. Você vai abrir na página 42. Vai estar escrito capítulo 3, Teologia Sistemática 1, Introdução. Nós vamos iniciar aí, então, na nossa introdução. Antes de nós falarmos necessariamente sobre as doutrinas que foram separadas para a aula de hoje, a gente vai falar sobre a definição de teologia sistemática. Tudo bem, na nossa aula de hoje, nosso tema, nossa disciplina é teologia sistemática. Mas o que é teologia sistemática? Qual é o objetivo, a função de uma teologia sistemática? O que eu aprendo quando eu estudo a teologia sistemática? Então, perguntas como estas vão ser respondidas aqui na nossa introdução, tá? A nossa introdução, ela tem por objetivo explicar isso daí. O que é a teologia sistemática, para que serve, o que eu aprendo quando eu estudo ela. Tá bom, gente? Então vamos dar uma olhadinha aí na nossa introdução. Vamos lá. Deixa eu só dar uma chegadinha aqui pro lado. Prontinho. Então, iniciando a leitura aí, acompanhe comigo, por favor. A teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas. Usando a Bíblia como referência, esta disciplina sistematiza as diversas informações obtidas de forma que sejam compreensíveis e úteis na construção daquele entendimento. Então, basicamente, a teologia sistemática é a disciplina teológica que organiza de forma clara e objetiva o que a palavra de Deus nos diz sobre um determinado tema. Em outras palavras, pessoal, o que é então teologia sistemática? Teologia, a gente sabe muito bem o que é, né? Teologia envolve tudo aquilo que estuda a religião, estuda a Bíblia, estuda sobre Deus, estuda sobre o sagrado, o religioso, e etc. e tal. Tá, mas o que é especificamente a parte da teologia chamada sistemática? A palavra sistemática, ela vem da palavra sistema.
sistema. E todas as vezes que você procura a palavra sistema no dicionário português, você vai encontrar, dentre as muitas definições, entre os muitos significados, o principal deles que é um conjunto de informações organizadas. Então, um sistema nada mais é, nada menos é do que um conjunto de informações organizadas. Isso é muito bom, é muito interessante, porque a gente sabe que a teologia, a Bíblia, né, de um modo geral, por mais que ela auto se explique, por mais que a Bíblia esteja ali de uma certa forma, na medida do possível, bem organizada, nós sabemos que determinados textos, determinados assuntos, temáticas da Bíblia são difíceis de entender. Então a teologia sistemática, que seria uma teologia que organiza um conjunto de informações, ela trabalha com a finalidade de pegar um máximo de informações de um determinado assunto, agrupar essas informações dentro de uma única didática, dentro de uma única matéria, dentro de uma única disciplina, de uma única doutrina, e fornecê-las para você, sem que você tenha a necessidade de, por sua conta própria, procurar, buscar, pesquisar. Então a teologia sistemática, ela agrupa essas informações específicas de um único assunto, né? Se você quer informação sobre um assunto, ela vai te dar informação daquele assunto. Ela não vai te dar informação de um outro assunto secundário. É aquele assunto em específico. Então a teologia sistemática, ela agrupa essas informações através de uma apostila, através de um material didático, através de um livro. Ela agrupa essas informações e ela fornece essas informações para você, para que você encontre todas essas informações já prontas dentro de um único livro, dentro de uma única apostila, dentro de um único material que só fala sobre aquilo e mais nada. Por exemplo, eu tenho aqui atrás, na minha biblioteca, uma série de livros, né? Eu tenho livros aqui que falam, que são comentários bíblicos, né? Que comentam a Bíblia. Eu tenho aqui diversos livros. Eu tenho aqui livros que falam especificamente sobre um livro ou outro da Bíblia. Livros que falam sobre Isaías, livro que fala sobre Salmos, livro que fala sobre Gálatas, Filipenses, livro que fala sobre Apocalipse, livro que fala sobre Daniel, livro que fala sobre a Torá, né, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E eu tenho aqui também, principalmente, diversas apostilas que trabalham com temáticas específicas, assuntos específicos. E nessas apostilas, uma série de informações foram reunidas, agrupadas sobre um único assunto só e fornecidas para que eu pudesse estudar. O que é isso? Isso é teologia sistemática. A teologia sistemática, ela pega, por exemplo, um assunto, o Espírito Santo. Ela corre atrás de tudo quanto é informação. Claro que ela não corre atrás sozinha, né? Alguém vai fazer esse papel. Vai correr atrás dessas informações, vai produzir esse material e vai disponibilizar esse material para que a gente consiga estudar. É claro que a produção desse material, ela é feita baseada em alguns critérios, em algumas perguntas, em alguns questionamentos que normalmente aparecem quando o assunto é aquele assunto escolhido por você. Por exemplo, o Espírito Santo, né? Eu estou dando aqui o exemplo do Espírito Santo. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, quais são as principais perguntas que a teologia sistemática precisa trabalhar
em relação ao Espírito Santo. São perguntas que surgem no nosso dia a dia. São perguntas cuja a resposta ela muda de acordo com o tipo de igreja, com o tipo de denominação, com o tipo de ensino que é ensinado lá naquela igreja. Então as respostas mudam. Então perguntas como: o Espírito Santo é ou não parte da Trindade? Ele é ou não um Deus? Ele tem vontade própria ou não? Né? Até que ponto o Espírito Santo atuou de fato ali na criação da humanidade? Então, assim, são perguntas que sempre surgem em relação a um assunto. Então, a teologia sistemática pega essas perguntas, trabalha essas perguntas, vai em busca das respostas e cria uma matéria específica que só fala sobre aquilo. No caso do Espírito Santo, que é o exemplo que eu estou usando, nós temos aí a matéria de pneumatologia. Então, a pneumatologia é um braço da teologia sistemática. O estudo sobre o Espírito Santo, ou a doutrina sobre o Espírito Santo, também recebe o nome de paracletologia, tá? Então, pode ser chamado de paracletologia ou pneumatologia. Então, isso é teologia sistemática. É um braço da teologia que reúne informações, busca as informações específicas de um único assunto e fornece para você estudar a respeito daquilo ali. Bom, isso é teologia sistemática. Vamos ler o próximo parágrafo aí, porque ele contribui um pouco mais para o nosso entendimento do que seria uma teologia sistemática. Olha aí, ó. A teologia sistemática, portanto, tem um aspecto, o quê? Organizado. Você pega a Bíblia lá, ó, você tem informação falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros, do livro do Gênesis. Depois você tem mais informação falando sobre ele lá no Novo Testamento. Então tá tudo espalhado. Então você vai lá, junta aquilo tudo e organiza dentro de uma coisa só e fica muito mais fácil para estudar. Então a teologia sistemática tem um aspecto que organizador. Então, se você quer organizar os pensamentos que você tem, as informações que você tem sobre um determinado assunto, você precisa da teologia sistemática. Então, ó, ela tem um aspecto organizador, ou seja, é a tarefa de sintetizar de maneira organizada corpos doutrinários. O que são os corpos doutrinários? São aquelas perguntas que eu falei, as perguntas, as respostas que normalmente surgem em relação a aquele assunto que você está pesquisando. Tá bom? Vamos continuar. Os diversos temas encontrados nas Escrituras são desenvolvidos e organizados a ponto de serem compreendidos. Assim, esta disciplina se propõe a estudar os principais temas da fé cristã. Eu dei aqui alguns exemplos do que nós iremos estudar na teologia sistemática. A doutrina da palavra de Deus, a bibliologia, a doutrina de Deus, teontologia, a doutrina de Cristo, cristologia, a doutrina do homem, esqueci o nome aqui agora, mas a doutrina do homem, antropologia, lembrei. A doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia ou paracletologia, a doutrina da igreja, eclesiologia, aí não está aqui, né, etc. A doutrina dos anjos, angelologia, a doutrina do pecado, a martiologia, e por aí vai, tá? Esse monte de ia no final aí, tudo isso aí normalmente é teologia sistemática. Beleza, gente? Bom,
Lembrando aí que qualquer dificuldade que haja em relação aí a esse entendimento do que é teologia sistemática, vocês podem enviar, mandar para mim, me perguntando pelo WhatsApp a respeito aí das dúvidas de vocês. Combinado? Vamos lá, vamos para o 3.1. Falar sobre a nossa primeira teologia sistemática aí da aula de hoje. 3.1, teontologia. Vamos lá, gente. 3.1, teontologia. Deixa eu só dar uma recuadazinha aqui. Pronto. Vamos lá. Teontologia. Teontologia é a matéria da teologia sistemática que estuda os assuntos relacionados a Deus. Tá? Relacionados a Deus. Primeira pessoa da Trindade. Então, tudo que eu quero obter de informação sobre Deus, Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, é na teontologia, tá bom? Então, essa é uma matéria específica para o estudo sobre Deus, Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. Então, se eu quero saber sobre o Espírito Santo, eu vou estudar a teontologia? Não. Se eu quero saber sobre os anjos, eu vou estudar a teontologia? Não, não tem nada falando sobre anjo lá. Se eu quero aprender sobre a igreja, eu vou estudar a teontologia? Também não. Não tem nada falando sobre igreja na teontologia. Se eu quero estudar sobre Deus, Pai, primeira pessoa da Trindade, aí eu vou na teontologia, tá bom? Da mesma forma que se eu quero estudar sobre Deus, não adianta ir na cristologia, não adianta ir na amartiologia, eu não vou encontrar quase nada falando sobre Deus lá. Então, para falar sobre Deus, estudar sobre Deus, obter informações sobre Deus, eu vou na teontologia. Positivo? Entendido isso aí? Claro? Olha só. A palavra teontologia vem do grego. Gente, todas as palavras que serão usadas para criar uma teologia sistemática, todas elas são provenientes do idioma grego, tá? Todas elas. Não é só a teontologia, não. Todas. Por quê? Porque na época em que essas teologias sistemáticas foram criadas, o idioma principal, universal da humanidade, era o grego. Então quase tudo que a gente tem desse período era baseado no idioma grego, tá? Então a palavra teontologia, como muitas outras, vem do grego e é formada pelos 3 vocábulos. Então são 3 vocábulos que formam a palavra teontologia. Quais são? Primeiro, theos, theon. Então theos é o vocábulo, ontos é o segundo, theontos, ontos. E logos, teontologia. Logia vem de logos. Positivo? Então o vocábulo theos significa Deus. Ó, já ficou fácil. O vocábulo theos significa Deus. Por isso que de vez em quando a gente fala assim, fulano é ateu. A palavra ateu, né, vem da palavra theos. O a significa não, é ao contrário. Então, ateu. Positivo? Vamos lá. Ontos significa ser.
E logos significa palavra, lógica, estudo. Portanto, o significado da palavra teontologia é estudo do ser de Deus, ou como popularmente ela é chamada, doutrina de Deus, tá? Então a teontologia nada mais é, nada menos é do que a doutrina de Deus, a doutrina que fala sobre Deus, que estuda sobre Deus, e essa é o primeiro braço da teologia sistemática que nós iremos estudar na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá para a página 43. Página 43, letra A. Página 43, letra A, que traz aí por título os temas estudados na teontologia. Lembra quando nós falamos lá em cima, no segundo parágrafo da página 42, que a teologia sistemática, ela sintetiza de maneira organizada os corpos doutrinários? Aí eu disse para vocês que os corpos doutrinários são as perguntas e respostas que normalmente surgem em relação àquele tema, em relação àquele assunto. Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar na letra A. Tá? Os corpos doutrinários, as perguntas, as respostas, os questionamentos, as dúvidas, os pontos principais que normalmente são pontuados, abordados quando alguém fala sobre Deus. Vamos ler aí. Dentre os muitos temas abordados na teontologia, destaca-se, não quer dizer que sejam só esses. A gente está falando aqui dos que destacam, dos principais. Quais são? A existência de Deus. Olha, gente, como é sério. Deus existe mesmo? Isso é um ponto que é abordado na teontologia. Outra, o relacionamento de Deus com o mundo criado. Como que Deus se relaciona com o mundo? Esse é um outro ponto que é muito pontual na teontologia. O conhecimento de Deus. Até que ponto dá para a gente conhecer a Deus? Dá para conhecer? Não dá? Dá para conhecer muito? Conhecer pouco? Dá para conhecer como? Como que a gente faz para conhecer? Qual é a fonte do conhecimento? A unidade de Deus. A unidade de Deus e a Santíssima Trindade, né? Então, Deus é um só, não é três. E em relação à Santíssima Trindade, realmente os três são um, ou cada um é independente do outro? E onde é o papel de Deus nisso tudo aí? Outra coisa, os atributos de Deus. Os atributos de Deus, né? Ou seja, as características de Deus. Deus é mau, Deus é bom, Deus é justo, é injusto. Isso aí também é um tema muito abordado na teontologia. Outra coisa, os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Então, chamar Rafá, Sediqueno, Elohim, né? E por aí vai. E os decretos de Deus e as obras de Deus. Então é muita coisa, né? É bastante tema abordado aí na teontologia. Então já deu para vocês perceberem que a teontologia, ela não é um tema assim completamente avulso e desnecessário como muita gente pensa. Fornece muita coisa, muita informação a respeito da primeira pessoa da Trindade, do Deus Pai, como nós o conhecemos e chamamos. Vamos lá? Tá. Vamos para a letra B. Vamos falar agora sobre as visões, as maneiras diferentes como o ser humano enxerga a pessoa de Deus.
Nós, por exemplo, que somos cristãos, nós cremos na existência de Deus, cremos que ele criou a humanidade e que ele se relaciona com a humanidade. Nós cremos nisso. Cremos que ele enviou seu filho e etc. e tal. Nós cremos nisso. Só que nós não somos a unanimidade. Podemos ser a maioria, mas não a unanimidade. Não somos todos. Nós somos uma grande parcela de um todo. Mas e o restante? O que eles pensam sobre Deus, né? O que eles veem quando o assunto é Deus? Qual é a maneira, a forma como eles enxergam Deus? Existe? Não existe? Existe, mas não pode ser compreendido? Existe, mas não da forma como nós o enxergamos. Ele seria uma energia, seria uma estrela, e não um pai, um criador, como de fato a gente pensa. Então, para cada pensamento que existe sobre Deus, existe uma escola, existe um nome, que é atribuído a esse tipo de pessoa que tem aquele pensamento. E é isso que nós iremos descobrir aí agora, na nossa letra B, visões sobre Deus. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura. Cada pessoa no mundo tem a sua maneira peculiar de falar ou pensar sobre Deus. Por isso, neste tópico separamos algumas identidades teológicas para Deus que foram criadas com base na fé dos indivíduos. Começando pelo panteísmo. Panteísmo. O que é o panteísmo? Tudo é Deus e Deus é tudo. Deus é o universo. Então, os panteístas, eles não enxergam Deus como a gente enxerga. Criador das coisas, um Deus que interage com a humanidade, um Deus que fala, que pensa, que ouve, um Deus que ama, um Deus que tem seus sentimentos. Não. Eles enxergam Deus como tudo. O universo é Deus. O universo é Deus e faz parte desse complexo Deus, as estrelas, o sol, as galáxias e etc. e tal. Tudo isso é Deus. Ah, professor, existem pessoas que enxergam Deus dessa maneira? Sim, e não são poucos. Muitas pessoas enxergam Deus de uma forma muito diferente e peculiar da maneira que nós o enxergamos. Então, para eles, Deus é tudo e não necessariamente um Deus que criou tudo. Entendem? Então, nesse caso, é o panteísmo. Nós temos aí um outro nome, que é o panenteísmo. Panenteísmo, que é muito parecido com o panteísmo. Porém, o panenteísmo, ele desassocia, ele consegue desassociar a existência de Deus do universo. Olha aí, ó, tudo é Deus. O universo está contido em Deus. Não é Deus como no caso do panteísmo. Ele está contido em Deus. Mas Deus transcende, ou seja, é maior, vai além do que o universo. Tá vendo aí? Então essa é a visão dos panenteístas. Os panenteístas. Vamos agora ao número 3. Politeísmo. A palavra poli vem de muitos. A palavra poli significa muitos. A palavra teísmo significa Deus, né? Como já visto na introdução aí da teontologia. Então, o que eles pensam? O que os politeístas acreditam? Existem vários deuses transcendentes, imanentes. Em outras palavras,
Seriam aí politeístas muitos povos da China, os egípcios, por exemplo, na época lá do Mar Vermelho, da travessia, na época do Êxodo, da Terra Prometida, os egípcios seriam ali uma espécie de uma nação politeísta, porque eles tinham vários deuses, muitos deuses, né? Então isso aí é politeísta. Número 4. Nós temos o deísmo. Deísmo. Deus é diferente da criação. Então, nada de Deus parecido com o homem, né? Deus é diferente, transcende, mas não pode ser localizado. Então, não há acesso a Deus, né? Deus não pode, de maneira alguma, ser acessado, ser conhecido. Não existe acesso a Deus. Deus existe. Mas ele é tão transcendente, ele é tão além, tão acima da capacidade humana de percebê-lo, que não dá para se conhecer a Deus. Não existem maneiras, não existem fórmulas, não existe nenhuma possibilidade do ser humano conhecer a Deus. Então, quando a pessoa vira para você e ela fala assim, olha, você crê em Deus? Aí ela fala para você, eu creio, só que eu sou deísta. O que é ser deísta? Eu creio em Deus, mas eu creio que Deus está muito além da nossa compreensão. Nós não queremos conseguir compreender de fato o que ele é, quem ele é, como ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele pensa, e etc. e tal. Isso é deísmo. Número 5. Ateísmo. Essa é fácil. Deus não existe. Então, quando a pessoa diz que não acredita em Deus, não crê em Deus, ela é uma ateísta, tá? Uma pessoa ateísta ou um homem ateu. Não acredita na existência de Deus. Percebam, gente, que são nomes parecidos, mas são características muito diferentes, né? Você tem gente que acredita que Deus é o universo, outros que acreditam que o universo está contido nele, mas não é ele. Você tem outros, né, que acreditam na existência de vários deuses e não somente de um só. Você tem outros que acreditam que Deus existe, mas não pode ser localizado, não pode ser acessado, não pode ser conhecido, vai além da compreensão humana. E você tem aqueles que sequer acreditam na existência de Deus. Número 6. Agnosticismo. O que o agnosticismo prega? Não é possível saber se Deus existe. Presta atenção, porque parece ser igual, mas não é. Deísmo. Deus não pode ser localizado. Existe? Existe, mas não pode ser localizado. Ateísmo. Deus não existe. Agnosticismo. Não dá para saber se Deus existe. Ou seja, a gente nunca vai saber se ele existe ou não. É isso que o agnóstico prega. A ideia do agnóstico é muito parecida com a ideia do deísta. A diferença é que o deísta, ele acredita sim que Deus existe, porém não pode ser localizado. O agnóstico não. O agnóstico acredita que é impossível, não é só uma questão de ser ou não possível encontrar, localizá-lo, acessá-lo. É impossível nós sabermos. A gente nunca vai saber se ele existe ou se não existe. E nós temos aí, por último, número 7, o monoteísmo, que é o contrário de politeísmo. A palavra mono, como vocês sabem, vocês são inteligentes, são fera, a palavra mono vem de um.
um só. Não é isso? Monarquia, lembra? Um rei. Monossílaba, né? Palavras com uma sílaba só. Que mais que eu lembro aqui de mono? Não estou lembrando de nada aqui agora. Monociclo, acho que tem uma palavra assim também. Então, o que o monoteísmo acredita? Há um único Deus. Ponto. Há um único Deus. Transcendente e imanente. Ou seja, um Deus que não muda, né? É sempre aquilo ali e tal. Então, beleza. Então, professor, quer dizer que nós somos, então, monoteístas. Sim, nós somos monoteístas. Então nós somos os únicos monoteístas do mundo. Então toda vez que alguém falar monoteísta, é especificamente os cristãos. Não. Não, porque o cristianismo não é a única religião que crê em um único Deus. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, 3 grandes religiões no mundo, seriam aí as 3 principais, né? Que adoram e acreditam em apenas um Deus. O cristianismo é uma delas, é a maior. O islamismo é outra, que seria a segunda. E o judaísmo. São as 3 maiores religiões monoteístas que nós temos. Ou seja, as 3 maiores religiões que acreditam em um único Deus. Agora, olha que interessante, e é importante mencionar isso daqui, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo. Todas as 3, só que de uma forma diferente, acreditam em um mesmo Deus. O Deus do cristianismo é o Deus do judaísmo, que também é o Deus do islamismo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Abraão, né? O Deus de Adão, o Deus de Noé, e etc. e tal. É o mesmo Deus. O que muda? O que muda é de Abraão para frente. De Abraão para frente, o Islã e o judaísmo, eles meio ali que se confrontam, né? Agora, o Islã e o cristianismo se confrontam a partir do Novo Testamento, porque o cristianismo não acredita, ou melhor, o judaísmo não acredita, por exemplo, na pessoa de Jesus como Messias. Mas o Deus Pai, de certa forma, ele é o mesmo. O problema é o quê? O problema é que, por exemplo, o judaísmo não vê o Espírito Santo como uma pessoa ativa, como o cristianismo vê no Novo Testamento. Eles reconhecem o Espírito Santo como uma força de Deus ativa no Antigo Testamento, como o Espírito do Senhor. A mesma coisa o judaísmo. No caso de Jesus, o islamismo vê Jesus como um profeta. O islamismo. O judaísmo vê Jesus como uma pessoa qualquer. E o cristianismo vê Jesus como se fosse Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então a questão da Trindade é um caso específico dos cristãos, né? Do cristianismo. Mas o Deus principal, né, o Deus Pai, vamos dizer assim, a primeira pessoa da Trindade para a gente, é o mesmo Deus, tanto do islamismo quanto do judaísmo. Ok, gente? Até aqui? Continuando aí na letra C, nós temos aí funções, ações e emoções humanas em Deus, descritos pela Bíblia. Será que Deus, olha só, ao contrário do que prega o deísmo, né? Deus não pode ser localizado, não podemos saber como ele é, ter acesso a ele. Não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia cita diversas características humanas em Deus, que a gente consegue encontrar mediante os versículos da Bíblia. Vamos ler aí, ó. No decorrer de toda a Bíblia, Deus está constantemente sendo apresentado
com as atribuições humanas. São elementos que fazem parte da rotina diária do homem. E ver Deus se utilizando desses mesmos elementos parece encurtar a distância tão grande entre Criador e criatura. Ou seja, um Deus que mesmo tão superior escolhe se parecer com o homem, ou o fez muito parecido com aquilo que ele é. Olha que coisa interessante, né? Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o Criador, ele faz coisas que são parecidas com as coisas que o homem faz. Ou fez o homem muito parecido com o jeito que ele é. Vamos lá, emoções humanas. Olha aí, ó. Alegria. Deus sente alegria. Está lá em Isaías 62:5. Não vou ler aqui, mas você pode em casa, com mais calma, ler, aproveitando aí o seu tempo. Aqui na aula, para maximizar o tempo, eu não vou ler. Mas em Isaías 62:5, Deus com alegria, um Deus que se alegra. Pesar, um Deus que pesa, né? Fica pesado, fica magoado, triste. Salmo 78:40, Isaías 63:10. Um Deus que ira, que fica irado, fica bravo. Jeremias 7:18 e 19. Um Deus que ama, João 3:16. Né? Até a palavra ódio também é atribuída a Deus aí de certa forma. Deuteronômio 16, versículo 22. Não é um ódio, né, especificamente a pessoas, mas a ações, a práticas. Tá vendo aí, ó? Então, funções e ações e emoções humanas em Deus. Interessante, né? Vamos lá. Vamos para a letra D. Atributos divinos. Vamos falar de alguns atributos aí que ele tem. Nós falamos das ações e das emoções que o ser humano tem e Deus também tem. Agora a gente vai falar de alguns atributos que ele tem também. Tudo lembrando, tudo mediante a embasamento bíblico. A Bíblia dá respaldo. Vamos ler aí. Letra D, atributos divinos. Os atributos divinos referem-se às características essenciais que são atribuídas a Deus. Estes podem incluir a bondade, a justiça, a misericórdia, a eternidade e a imutabilidade, entre outros. A teontologia explora como esses atributos se relacionam e se manifestam na experiência humana e na criação. Vamos lá. Então, descrito com ações humanas. Saber. Vendo? É um Deus que sabe das coisas. Gênesis 28:21. Lembrar. É um Deus que lembra. Gênesis 8, versículo 1. Ver. É um Deus que vê, enxerga. Gênesis 1:10. Ouvir. É um Deus que ouve. Êxodo 2:24. Aspira cheiros. Gênesis 8:21. Provar. É um Deus que prova. Salmos 11:5. Ou coloca a prova, né? Permanecer. É um Deus que permanece, prevalece. Salmos 9:7. Levantar-se, né? Um Deus que toma a iniciativa. Salmos 68:1. Andar, um Deus que anda. Levítico 26:12. Enxugar as lágrimas. Isaías 25:8. Tá vendo aí? Quantos atributos que ele tem? É interessante, né? Que quando a gente olha tanto para funções, ações e emoções humanas de Deus e para também os atributos que ele tem, a gente consegue enxergar um Deus que, por mais que seja santo
e muito poderoso, além daquilo que a gente consiga imaginar, é um Deus que sim, de fato, fez o homem muito parecido com aquilo que ele é. São muitas emoções, são muitos atributos, muitas características que a gente tem e Deus tem também, né? Olha que coisa interessante é nós fazermos aí essa observação. Deus não é aquele, me perdoe a força da expressão, aquele bicho de 7 cabeças que de vez em quando a gente tenta desenhar, né, como se fosse algo inalcançável. Tudo bem, ele está acima das estrelas, ele é poderoso, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Sabemos de tudo isso, mas é sim um Deus que pode ser alcançado, um Deus que pode ser conhecido, um Deus que fez questão de criar o homem, formar o homem, estabelecer o homem, moldar o homem com características muito parecidas, muito semelhantes com as características que ele tem. Isso é muito bacana, né? Bom, qualquer dúvida, pode chamar aí no WhatsApp para a gente poder esclarecer. Eu oriento os alunos que, claro, em casa, com calma, não assista só a aula. Leiam esses versículos que eu coloquei aí à disposição para vocês. Eu fiz questão de colocar para que, além de, como diz o ditado, né? Além de contar o milagre, a gente conte o santo também. Ou como diz também outro ditado, né? Além de mostrar a cobra, mostra o pau que matou a cobra também. Então a gente coloca aí os atributos, né? As características e também os versículos que comprovam que ele tem as características que foram mencionadas. Ok? E vamos lá para a letra E. A relação entre Deus e o universo. Mais uma que combate o deísmo, que diz que Deus não pode ser localizado, Deus não pode ser encontrado, Deus não pode se revelar ao homem, o homem não pode conhecer a Deus, não existe essa possibilidade, está além da compreensão humana. Olha aí, ó, a relação entre Deus e o universo. A Bíblia vai mostrar para nós, que Deus se relaciona com o universo. Deus se relaciona com a humanidade. Deus se relaciona com a sua criação. Vamos ver aí? Um tema importante é a relação entre Deus e o universo. Teontólogos investigam como Deus interage com a criação, se está imanente em todas as coisas ou se existe uma separação transcendental. Imanente, né? Ou seja, será que existe essa interação entre Deus e o universo? Ou Deus é tão transcendental ao universo, de maneira que seja impossível haver alguma relação entre o universo e ele? Questões sobre a providência divina, o livre-arbítrio humano e a relação entre o divino e o terreno são centrais para este tópico. Olha aí, ó, um Deus que é Pai. Como que um Deus apresentado pela Bíblia como Pai pode ser um Deus que não tem relacionamento com o universo? Se ele é Pai. Se ele é apresentado como Pai para o ser humano. Como que não há? Como aí que não existe esse relacionamento? É claro que existe. Para ser apresentado como Pai, Deuteronômio 32, versículo 6. Um Deus que julga, um Deus que reina, que toma as decisões, imputa com justiça quando é necessário. Ó, juiz e rei, Isaías
33, versículo 22. É um Deus que julga, é um Deus que reina sobre a humanidade. Como que não há interação? Como que não há o relacionamento entre Deus e o universo? É claro que existe. Um Deus que é guerreiro, que peleja, que batalha, que intervém, que interfere nas causas humanas quando há necessidade, quando ele acha que isto lhe é conveniente. Êxodo 15, versículo 3, travessia do Mar Vermelho. Êxodo 15, versículo 3 é o cântico de Miriam, que ela fez em gratidão a Deus por ter aberto o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar. Um Deus que é arquiteto, construtor de tudo. Ele arquitetou, ele construiu tudo do jeitinho que a gente vê. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Um Deus que é apresentado como pastor. Olha o que o pastor faz pela ovelha. O pastor, em características de um rebanho, olha o tratamento que ele tem com uma ovelha, como ele cuida, ele protege, ele zela, ele alimenta. Não é isso? Está lá em Salmos 23, versículo 1, ou verso 1, um dos salmos aí mais conhecidos, sem dúvida nenhuma, da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e etc. e tal. Então, como que um Deus que é apresentado como pastor não interage com a sua criação, não interage com o universo? Claro que interage. Agora, se eu disser que eu não acredito na Bíblia, aí é outro papo. Mas se eu acredito integralmente em tudo aquilo que a Bíblia diz, em tudo aquilo que a Bíblia ensina, eu preciso, através das bases que a Bíblia me concede, acreditar que sim, Deus se relaciona com o universo. Deus se relaciona com a sua criação. Está vendo a importância de nós estudarmos a teontologia? Né? Não somente aprendemos sobre Deus, como também adquirimos ferramentas e embasamento bíblico para defender aquilo em que nós acreditamos. Olha aí mais uma que é fundamental, né? Para o fortalecimento dessa fé que a gente tem. Médico, Êxodo 15, versículo 26. Um Deus que é apresentado como médico. E olha que aqui, para não sobrecarregar a mente dos alunos, o tempo dos alunos, eu coloquei apenas um versículo para cada atributo, um versículo para cada emoção, um versículo para cada característica. Se nós fôssemos procurar, nós encontraríamos diversos. Para muitas dessas características, usando aí um livro de referências, né? Você pode usar aí um livro de referência, Bíblias de estudo que contém a referência no final. Você abre lá no final, procura a palavra médico. Vai aparecer diversos versículos que aparecem a palavra médico. E muitas delas serão atribuídas diretamente ao ser de Deus. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o Deus que nós servimos, Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, é um Deus que se relaciona com a sua criação. Vamos para a letra F, então? Um outro tema que normalmente sempre é também relacionado aí a Deus é a existência do mal. Nós tivemos aí recentemente, aqui em um dos grupos que eu participo, um embate bem aprofundado sobre esse tema. Nós temos ali um grupo com 267 pessoas, todos ali em sua grande maioria são pastores, professores de escola bíblica dominical, superintendentes de escola bíblica dominical, graduados em teologia. Nós estávamos ali falando sobre esse assunto e tivemos ali
um certo posicionamento favorável a uma certa ideia, um outro certo pensamento favorável a uma ideia diferente. Enfim, não chegamos ali em um consenso. Ficou aquela coisa... e de fato, esse é um tema que entra ano e sai ano, entra século, sai século, nunca é finalizado. Nunca, né? Está sempre sendo debatido nos séculos afincos, e não seremos nós que vamos desvendar esse problema, né? Mas enfim, o problema do mal é um desafio recorrente na teontologia. Os estudiosos buscam reconciliar a existência do mal no mundo com a noção de um Deus que é bom e onipotente. Então, como fazer esse controle, né? Quem criou o mal? Será que o mal foi criado por alguém? Se foi, por quem foi? Foi Deus? Se foi Deus, e aí? Como é que eu faço agora para continuar acreditando que Deus, mesmo tendo criado o mal, continua sendo bom e continua sendo onipotente? Será que Deus sabia que o mal daria tanto problema? Enfim, são coisas que normalmente aí são discutidas em relação a esse tema. Diferentes abordagens, como Teodiceias, tentam explicar como Deus pôde permitir a existência do mal, ou como o mal pode ser compreendido dentro de um plano divino mais amplo. Vamos lá. Então, o que está falando aí? A respeito não somente da possibilidade de Deus ter sido o criador do mal. Vamos supor, Deus não criou o mal. Deus não cria o mal, porém ele permite uma estrutura, né? Ele cria uma estrutura permissiva para a existência do mal, né? Uma das coisas que foram debatidas nesse grupo em que eu estou foi justamente apresentar o mal não como algo criado, mas apresentar o mal como a existência, vamos lá, apresentar o mal como a ausência do bem. Então, por exemplo, Deus criou o ser humano para ser bom, né? Mas quando o ser humano não é bom, consequentemente vem o mal. Então o mal não seria uma criação, seria uma ausência do bom, ausência do bem. Foi um dos pontos que foram abordados e defendidos ali por aqueles que acreditam que Deus não criou o mal. Só que é incontestável que Deus ele criou uma estrutura, ele criou o mundo com uma estrutura que permitisse que o mal fosse cessado, né? Ou que, no caso, na ausência do bem, as pessoas fossem más. Olhando para esse ponto de vista, né? O mal existindo e como uma permissão de Deus, por mais que essa não fosse sua vontade, seu desejo, que o homem fosse mau e que o mal prevalecesse para muitos, qual seria o propósito de tudo isso? Qual seria o plano divino para a existência do mal? Será que tem um projeto de Deus por trás de tudo isso? Deus ganha alguma coisa com isso? Deus consegue reverter determinadas situações por causa do mal? O bem se destaca? O bem se torna mais forte por causa da existência do mal? Enfim, são temas que normalmente aí são discutidos em relação à teontologia, quando o assunto é a relação de Deus com o mal, a relação do mal com Deus. Vamos lá para a letra G. Na letra G aí nós temos a revelação divina. Como Deus então se manifesta ao homem? Está comprovado, né, que existe essa relação entre o Criador e a sua criatura. Mas como que isso acontece? Como Deus se manifesta, se revela ao homem? A teontologia aborda a questão da revelação divina, ou seja, como Deus se revela à humanidade. Isso pode ocorrer por meio das escrituras sagradas, experiências religiosas, pessoais vividas por alguém, eventos históricos ou por outros meios. A interpretação da revelação divina
é um ponto crucial de discussão entre as diferentes tradições teológicas. Não vou me ater muito a esses detalhes aqui. Vamos lá para a letra H? Na letra H, a gente vai falar sobre os antropomorfismos. Os antropomorfismos. Professor, falou em língua e agora? Não. O que é um antropomorfismo, então? Um antropomorfismo são episódios em que Deus é descrito com alguma coisa que existe no corpo humano. Um braço, um olho, uma perna, né? Então, toda vez que a Bíblia menciona Deus tendo ali alguma parte do corpo humano no seu corpo, nós temos ali um antropomorfismo, tá bom? A palavra morfismo está associada ao corpo, né? Morfismo está associada com o corpo, e a palavra antropo é uma palavra que vem do grego, né? Está associada a homem. Então, antropomorfismo, então corpo de homem. Vamos lá, página 45. Olha quanta coisa aí que a Bíblia fala que entra como antropomorfismo. Rosto, apresenta Deus como tendo rosto, Êxodo 33, 20. Olhos, Salmos 11, 4. Pálpebras, Salmos 11, 4 também, né? Salmos 11, 4 fala tanto sobre os olhos quanto sobre as pálpebras. Ouvidos, Salmos 55, 1. Nariz, Deuteronômio 33, 10. Boca, Deuteronômio 8, 3. Lábios, Jó 11, 5. Língua, Isaías 30, 27. Pescoço, Jeremias 18, 17. Braços, Êxodo 15, 16. Mão, Números 11, 23. Dedo, Êxodo 8, 19. Coração, Gênesis 6, 6. E pés, Isaías 66, 1. É claro que existem aqui algumas características, como por exemplo coração, né? Talvez não seja necessariamente de forma literal. Coração, aquele negócio vermelho aqui no meio do peito. Ah, Deus tem um coração que bate. Talvez não seja literalmente nesse sentido, mas no sentido de sentimento, né? Esse coração aqui especificamente. Agora o restante é tudo no sentido literal. Um Deus que é apresentado como alguém que tem rosto, tem olhos, que tem pálpebras, ouvidos, nariz, boca, lábio, língua, pescoço, braço, mão, dedo, pés e etc. e tal. Bom, gente, nossa aula de hoje foi com o intuito aí de conhecer um pouco mais a respeito de Deus dentro do braço da teologia sistemática chamada teontologia. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, absorvido aí bastante informação, tenham gostado. Semana que vem a gente continua e na semana que vem nós iremos pontuar 2 teologias sistemáticas, tá? Será a paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e a cristologia, que é a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus, o estudo sobre Cristo, o estudo sobre Jesus. Bom, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até na próxima aula. Um abraço, Pai do Senhor.